Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 26 e 27. É uma visão que Ezequiel teve. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem. Na parte de cima, sobre ele, versículo 27. E eu a vi como a cor de âmbar, como a aparência de fogo pelo interior dele e ao redor. Desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Vamos orar. Deus, eu estou tremendo aqui. Pai, nós queremos te pedir que tudo aquilo que se levanta contra o reino de Deus caia por terra agora. Todo o joelho de tudo aquilo que é contra a verdade que o Senhor nos dá para a nossa liberdade, seja distração, seja qualquer coisa, qualquer outra coisa, em nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra agora. Eu venho requerer as nossas mentes de qualquer intento do inimigo. Ele está proibido em nome do Senhor Jesus Cristo de operar, seja nossa mente, seja distraindo, seja jogando pensamentos que venham a roubar aquilo que o Senhor tem para nós hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito, e nós queremos sim, Senhor, conhecer o teu plano, conhecer o teu propósito, para te servir neste tempo do fim, para andar contigo neste tempo do fim, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém. Pode sentar. Eu vou fazer algumas perguntas e eu preciso que vocês me deem retorno, tá bom? Quem aí está preocupado com a situação política no Brasil? Quem está acompanhando e está preocupado? Levanta a mão, quero ver. Sim, eu também. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os governantes ímpios sempre foram o chicote de Deus para despertar uma igreja. Isso aconteceu com o povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Todas as invasões de povos inimigos foram o chicote de Deus para despertar o seu povo. Então, o que você está vendo, e ao nível, alguns nem têm consciência, nem conseguem, porque não acompanham também, não conseguem discernir a gravidade da situação. Faz uns 2 ou 3 anos que eu venho falando aqui, quem não andar no Espírito não vai conseguir enfrentar essa situação e sair ileso do outro lado. Não vai. Mas então, amados, nós precisamos despertar para a nossa vocação. Amém? Amém? Se Deus está permitindo as coisas que estão acontecendo no Brasil, é porque Ele quer que a igreja dos últimos dias tome uma posição que vai fazer dela mais do que vencedora sobre tudo. Está me passando pela cabeça aqueles versículos que o inimigo, o adversário, não se manifestará até que aquele que o retém não seja tirado. Quem é o que retém o inimigo? A igreja viva. A igreja cheia da glória de Deus. A igreja que mergulha nas águas do Espírito. A igreja que recebe decretos do céu e declara na terra. Esta é aquela que vai segurar ele até que o último que Deus sabe que vai se converter, vai se converter. Quando o último que Deus sabe que é o último que vai se converter, então ele tira o espírito da terra. Então, todos nós que temos, principalmente aqueles que acompanham, que nós estamos juntos há algum tempo já, nós não temos mais desculpas, né? Então eu disse, mas Senhor, o que eu vou fazer? Agora tu vai começar a falar. Então, a temática sobre Sião não quer dizer desta placa de igreja. Existe uma igreja Sião. Entenderam?
Não é uma placa de igreja, é um ser igreja. Não é um ser, uma pessoa, é um modo de existir que se chama Sião. E é este que nós vamos começar a ver, a estudar, a ver onde nós precisamos alinhar e onde nós precisamos remover muitas coisas, né? Então, assim, Sião é o assunto do momento. É o assunto do momento. Porque Sião, é desde Sião que a lei sai. Sim ou não? É versículo bíblico. A salvação vem dos judeus. Vem da onde? De Sião. Todos os cantores dirão, as minhas fontes estão em Sião. Você canta, você gosta de louvar o Senhor? Pode começar a dizer, as minhas fontes estão em Sião. O Senhor, quando vai fazer a escritura dos povos, Ele vai colocar lá, este nasceu em Sião. Em Sião estarão aqueles cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Só, nenhum outro. Então, o Salmo 132, versículos 13 e 14, eu tenho aqui para ser rápida nessa parte, porque eu preciso dar para você uma base, um fundamento para que nós possamos entender qual deve ser a nossa prática ao sair dessa porta aqui, a segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado que vem, e o resto da nossa vida. Qual deve ser a nossa prática se nós queremos ser Sião? E não é a placa desta igreja. Amém? O Salmo 132, versículo 13, diz assim, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a para ser a sua morada, dizendo, este é o meu lugar de descanso para sempre, glória a Deus, aleluia, ali habitarei, pois o desejo do meu coração é este, Deus quer morar em Sião. O Salmo 68, 16 diz, por que se calam a montes altos com inveja? Este é o monte que Deus escolheu para habitar. O Senhor habitará nele para sempre. Aleluia. Salmo 48, 2 diz, a alegria de toda a terra é o monte Sião, a cidade do grande rei. Diga, o monte Sião é a cidade do grande rei. A semana passada, olha aqui para mim, a semana passada nós vimos Sião como a fortaleza que foi conquistada. E o rei dos Jebuseus disse que ele ia mandar os cegos e os coxos, que eles iam conquistar a cidade, porque o exército de Davi era fracote. Davi disse, nem cego e nem coxo entrará em Sião. E nós vimos que os coxos são aqueles que andam com um pé no mundo e um pé no reino. Esses cocheiam entre dois caminhos. E, Elias nos ensinou isso. E os cegos são aqueles que ficam tateando sem saber para onde estão indo. Não conhecem o destino. Né? Então, o Monte Sião é a morada. Adonai escolheu Sião para morar nela. Aleluia, glória a Deus. Agora, só para nos situarmos na Bíblia, Sião tem muitos significados. Se refere a uma fortaleza, nós já vimos. Se refere também, quando fala Sião, muitas vezes, é a cidade de Jerusalém, a cidade física mesmo. Né? Também se refere, ou é mencionado em algumas passagens, como a morada de Deus, nós já vimos aqui também. E o templo em Sião. Né? Quando Davi conquistou a fortaleza, depois de ter conquistado, ele não levantou um templo, ele levantou uma tenda. Porque Deus ama estar no meio do povo. Deus não quer 4 paredes, um templo, olha aqui para mim, por favor. Deus não quer um templo de paredes, Ele quer templos vivos. Ele quer morar em templos vivos. Por isso, Davi, quando ele conquistou a fortaleza, ele abriu a arca para todos verem. Podiam adorar na presença do rei, né? Também Sião, de uma forma figurada, representa o povo de Deus, Israel, né? E o reino espiritual de Deus, incluindo a Jerusalém celestial. Agora, pela presença, diga pela presença, do Espírito Santo em mim, Sião representa cada nascido de novo. Então, você é Sião. Quem pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Você é a morada do Espírito.
O Espírito Santo mora em você? Então você é Sião. E ele quer descansar nesse lugar, tá? Também Sião representa a reunião dos chamados para fora. Os chamados para fora são a eclésia, a igreja. Por isso que existe igrejas Sião, que não tem a ver com a placa. Diga, Sião não tem a ver com a placa. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Agora, em Hebreus 12, do versículo 22 ao 24, o autor de Hebreus, ele nos diz aonde chegamos quando nós entregamos nossa vida para Jesus. Aqui eu vou passar bem rápido, porque é básico. Então, você ouviu o Evangelho, você entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, você chegou a Sião. Mas existe conquistar a fortaleza de Sião, que nós vimos a semana passada. Amém? Amém? Muito bem. Então, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Veja aqui as definições de Monte Sião. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Vocês chegaram a milhares de anjos reunidos em alegria. Vocês chegaram ao encontro dos primogênitos de Deus, cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, e aos espíritos dos homens bons que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram a Jesus, aquele que trouxe a nova aliança de Deus para o seu povo, e chegaram ao sangue aspergido, que tem uma mensagem melhor do que o sangue de Abel. Chegamos ao Monte Sião, ou seja, a entrega. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você parou de cochear. Deveria, pelo menos. Quando você entregou a vida para Jesus, você deixou de ser cego. Tem uma canção antiga que diz assim: ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que morreu por mim na cruz. Mas quando entreguei a vida para Jesus, eu deixei de ser cego. A visão abriu. Porque a visão abriu, a luz do Evangelho de Cristo brilhou na minha vida, na sua vida. Amém? Então, esta nova Jerusalém, né, esta Sião, nós a conquistamos crendo no sacrifício de Jesus. A fortaleza é conquistada porque aí o cochear nós vamos sendo lavados pela palavra, vamos parar de cochear entre dois mundos, e também a visão começa a se abrir para nós, nosso entendimento espiritual ser iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Agora também, essa nova Jerusalém, a conquista final, o alvo final dela está em Apocalipse 22. E Apocalipse 22 dá as características, algumas das características dessa nova Jerusalém. O rio da vida. O rio da vida que flui cristalino. Eu não quero águas pelos lombos, eu quero mergulhar no Espírito. Não quero Espírito Santo que me preencha numa medida, depois dali eu digo, não quero ser fanática, não, só até aqui está bom. Mais do que isso eu vou me chamar de fanática. Não, eu quero mergulhar. Mergulhar. Tá? Então, o rio da vida é um rio de água cristalina que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Ali também, nessa nova Jerusalém, existe a árvore da vida, localizada de cada lado do rio. Produz 12 tipos de frutos, um por mês, e as suas folhas servem de cura para as nações. Vai ter gente, escuta. Vai ter gente morando dentro da Nova Jerusalém e vai ter gente nas nações. Quem mora na Nova Jerusalém é quem troca tudo pelo Senhor. Estes moram, os outros vão morar nas nações. Abençoados, mas eles precisarão das folhas da árvore da vida para curá-los nas nações. Quem quer morar dentro da Nova Jerusalém? Gente, você não sabe o que está pedindo. Pensa um pouquinho. O Senhor vai te visitar. Ele vai dizer isso sim, isso não. Isso sim, isso não. Isso sim, isso não. Glória a Deus. Uma outra característica da Nova Jerusalém é a glória de Deus.
A palavra de Deus fala em Apocalipse 22 que a cidade não precisa nem de sol ou lua, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua luz. A glória de Jesus é luz, 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 luz. Não precisa de sol nem lua. Nunca, nunca precisa. Porque Jesus é a tocha ardente que ilumina tudo. Glória a Deus. E Ele pode estar dentro de você. E se Ele estiver dentro de você, as pessoas vão ver, porque essa luz não dá para esconder. Essa é uma luz que não dá para esconder. Lembra quando Moisés ia para o monte falar com Deus e que ele voltava e o rosto dele brilhava? Porque ele tinha tido contato com a glória de Deus, lembra? Ele colocava um véu porque a luz ia sumindo, a Bíblia nos ensina, né? Então ele, para não deixar ver que a luz ia sumindo, porque a luz não era dele, a luz era daquele em cuja presença ele estava. Agora aquele em cuja presença ele estava se apequenou, se despojou da sua glória para andar dentro de você e brilhar através de você. Brilha, meu irmão. Brilha, minha irmã. Escolha, escolha. O mundo tem distraído os cristãos. E nós temos perdido o foco. Nós temos perdido a glória de transportar o Rei da glória. Estava falando com o irmão agora há pouco. O sábado é o nosso descanso. O homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem descansar. E Deus é o nosso descanso. Ele é o nosso descanso. Então, quando você permite que o Espírito Santo vá te enchendo, como nós cantamos aqui, né? As águas, né? Que as águas me passem por cima, porque eu quero mergulhar no Espírito. Eu quero mergulhar, não quero água até o céu. Eu quero mergulhar no Espírito, mergulhar no Espírito, mergulhar no Espírito. E quanto mais você tem essa fome, quanto mais você tem esse desejo, mais Ele vai te suprir. Porque o Senhor tem prazer em andar na terra, nos templos que caminham. Também ali haverá ausência de maldição. Não haverá mais maldição, morte, choro, dor ou pecado na cidade. Ali está o trono de Deus. Eu estou falando da Nova Jerusalém, Apocalipse 22. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e seus servos o servirão e verão a sua face. Agora escuta muito bem. A entrada é restrita aos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Não é qualquer um que vai entrar, é aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. No livro da vida do Cordeiro. Quando você e eu transportamos o Espírito Santo, algumas dessas coisas nós podemos desfrutar. Vamos fazer uma relação? O rio de vida, do ventre daquele que crê, fluirão águas vivas. E ele estava falando do Espírito que haviam de receber aqueles que crescem. É isso? É isso que diz ou eu citei errado? Jesus falou, né? Do ventre daquele que crê, fluirão rios de água viva. Meu irmão, minha irmã, se você entende a glória que é ser alguém que transporta a presença do Espírito Santo de Deus, se você entende, você diz, Senhor, eis-me aqui, usa-me do jeito que o Senhor quiser. Esse rio de água que Jesus falou que flui do ventre daqueles que crê, fluirá de você. Você nem vai perceber, mas as pessoas sedentas vão começar a grudar em você, porque elas sabem que ali tem água viva. A árvore da vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, a árvore da vida. Quando você e eu transportamos a presença do Senhor, nós temos palavra de cura. No nome de Jesus, há cura. Amém? O nome de Jesus não é não é uma mágica. Nome de Jesus, vai. Nome de Jesus, vai. Não. Você transporta o Senhor, aquele
que todo joelho, diante dele, todo joelho tem que se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua tem que confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para o seu Pai, para o nosso Pai, a glória. Quando você que transporta, que entendeu o que é ser Sião, e você diz, eu quero esse destino para a minha vida, você diz, essa doença se dobre agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. E sabe o que acontece? Terá que se dobrar. Amém? Quando alguém está possesso de espírito maligno, tem gente que não acredita nisso, mas o Senhor Jesus expulsou o demônio. Ele disse assim, vão, curem os enfermos, expulsem os demônios. Mas tem que ser em presença, tá? Em presença, porque a pessoa tem que saber que ela precisa se arrepender. E que, eu vi isso. Gente, eu vi isso. Tá? Eu não estou falando porque, né? No bairro Cruzeiro tinha uma mulher que ela ia escondido do marido para a igreja. Só vou contar uma para vocês. E ele descobriu. E ele foi atrás dela, chegou 10 da noite, no fim o culto já tinha terminado. Ele chegou lá se torcendo de ódio. E ele chegou, eu vou chegar aqui. Ele chegou e ele queria avançar em nós. Nós estávamos 2, 3 mulheres só lá. E ele veio para avançar em nós. E a pastora disse assim, amarrado em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele deu um soco na parede, rachou a mão dele. Começou a sangrar a mão dele aqui. Rachando. Quando eu trabalhava na universidade, tinha uma menina que me ajudava. Ela tinha uns 12, 13 anos de idade. E eu não sabia. Ela ficou possessa um dia na minha casa. E quando eu saí para dar aula, eu ia dar aula, ela ficou na casa da minha cunhada. Com a minha filha, que era pequenininha. Ficou lá naquela casa. Sozinha, um dia, ela colocou a mão por baixo da poltrona que tinha lugar para... Eu não me lembro se era 3 ou 5 pessoas. Colocou a mão por baixo, assim, com uma mão. Ela virou a poltrona de perna para o ar. Uma mão. Tá? Então, o Senhor mandou expulsar os demônios, mas só em presença. E até acho que nós vamos fazer uma vez por mês aqui, que a gente vai dar umas olhadas na nossa vida, se tiver alguma coisa para lançar fora. Porque hoje, a igreja que não é a igreja Sião não acredita no sobrenatural. A igreja que não é Sião não acredita em cura divina. A igreja que não é Sião não acredita em expulsar demônio. Eles acham que é isso, que é aquilo, que a ciência diz que é tal doença, que é tal outra doença, e na verdade é demônio. Mas a igreja Sião tem olhos de águia. E tem espírito de revelação e sabedoria. E olha e diz, aí eu sei quem está aí. Eu sei quem está aí. Entendeu? Então, é glorioso ser Sião. Não essa placa. Não essa placa. A vida. Então, a glória de Deus. Só que, o que acontece? Como o Senhor ilumina tudo, acaba com as trevas. Então, quando as trevas vêm para atacar Sião, agora vamos pensar em nós, né? Quando as trevas vêm para atacar Sião, o Senhor ilumina. Cuidado, acende o alerta vermelho. Ei, minha filha, cuida aí, cuida. Laço, armadilha. Por quê? Porque o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele disse, aqueles que não amam a verdade, Deus lhes enviará a operação do erro. Não é o diabo, não, é Deus que manda a operação do erro para aqueles que não amam a verdade. Agora, aqueles que amam a verdade, o Espírito da verdade vos guiará em todas as coisas e vos anunciará o que há de vir. Glória a Deus e aleluia. Aleluia. Então, Sião, em Sião, as trevas se acabam, porque o Senhor é a luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele disse. Depois ele diz, vocês são a luz do mundo. Ora, se ele transferiu não, que ele delegou, né? Se ele diz, eu sou a luz do mundo, e depois ele diz, vocês são a luz do mundo, o que ele está dizendo? Vocês são portadores da luz. E os portadores da luz são Sião, em que o Espírito de Deus habita. Glória a Deus. Está parecendo muito fanático para você, vai ficar pior agora. Vamos lá. Então, qual é a minha parte para ser Sião? Não ouvi.
Farei a minha parte para ser Sião. Muito bem. Hebreus 4:12 tem um versículo aqui que nós precisamos ver. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão, diga, da alma e do espírito. Então a palavra de Deus penetra em mim para me mostrar o que é da minha alma e o que é do meu espírito. É isso que está dito aqui. Quando eu me encontro com a palavra e quando eu oro por espírito de revelação e sabedoria, pedindo ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, espírito de revelação e de sabedoria, me mostra o que em mim é alma e o que em mim é espírito. E vou dizer uma coisa para vocês. Efésios 2 diz que o nosso espírito foi ressuscitado juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos, Efésios 2 diz, Efésios 2:1, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecado. Todos nós estávamos mortos, desde Adão e todos, sem nenhuma exceção, estávamos mortos. Mas quando Cristo ressuscitou, o Pai ressuscitou, e o mesmo poder que o Pai operou ressuscitando a Cristo, Ele operou no nosso espírito, nos ressuscitando e nos assentando nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o teu espírito está ressuscitado, se você é de Jesus. Só se é de Jesus. Vai ter um batismo, tá? A gente está para marcar. Então, alma e espírito significa que nesse versículo que nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. Diga comigo agora. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito num corpo. Muito bem. Agora vamos para Ezequiel 1. Ezequiel 1:26. Glória a Deus. Você sabia que os rabinos escapam desse versículo porque eles não sabem como explicá-lo? Preste bem atenção no que está dito aí. E por cima do firmamento, ele estava descrevendo tudo que ele via, né? E por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono, havia como a semelhança de um homem, no alto sobre ele, versículo 27. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo no interior dele. E desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Sabe quem é esse aí? Aquele que se despojou da sua glória para caber dentro de você. Aquele que se despojou da sua glória para caber dentro de mim. Aquele que disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador para estar sempre convosco. Quem aí recebeu o Espírito Santo de Deus? Creu que tem o Espírito Santo de Deus. Deixa lá de novo para nós o 27. É esse aí. Despojou-se da sua glória. Não, porque Jesus, depois ele se deu conta que ele era Cristo. Balela, Jesus sempre existiu. Ele é o verbo de Deus. Ele saiu de dentro de Deus. O verbo sai da boca de alguém. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Estou citando João 1. Você pode... num dia frio, você pode fazer um teste. Tá? Um dia bem frio. Vai para um lugar bem frio e fala. Quando você falar, não sai uma fumacinha? Sai, né? É o teu fôlego, né? E você pode separar a palavra e a fumacinha de você que está falando? Não. Não sai fumacinha se não tiver aquele que produz a fumacinha. Entendeu? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, se despojou da sua glória para morar dentro de gente como eu. Por isso que eu não posso cochear entre dois mundos. E por isso que eu preciso procurar a palavra para entender a palavra e para dizer sim, Senhor, se eu não entender. Mesmo sem entender, Senhor, eu obedeço.
Então, esse homem celestial, queridos, presta atenção, que é Yeshua, este é aquele a cuja semelhança nós fomos feitos. Ele é o protótipo do ser humano. Sabe o que Efésios 4:11 está dizendo? Que ele deu uns para profetas, outros para apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, para que cheguemos à medida do varão perfeito? Entendeu? É esse. E quem não for a semelhança desse, não entra. Por isso que eu não posso cochear entre dois mundos. Por isso que eu não posso andar cegas. Tá bom assim. Bom, não sei o quê. Não. Eu preciso ser Sião. Eu preciso ser Sião. Né? Então, Efésios 4, eu não vou ler só... É um texto bastante conhecido. Efésios 4, 11 a 13 fala que nós todos vamos sendo aperfeiçoados para sermos semelhantes a Ele. Semelhantes ao Senhor. Semelhantes. E ter os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro é a vida que Ele vive. Diga, o livro da vida do Cordeiro é a vida que Ele vive. Amém. Então, temos algumas coisas aqui para tratar. Nosso espírito está ressurreto. Efésios 2:6. Nosso corpo aguarda a redenção. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 15, ele diz assim, que num abrir e fechar de olhos, num abrir e fechar de olhos, olha lá, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quer dizer, quem estiver vivo no dia que a última trombeta vai soar, será transformado. Os que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, por isso que nós dizemos que o nosso corpo aguarda a redenção. Há pessoas que dizem, eu conheci uma vez uma pessoa, um luminar da filosofia, luminar. Cara, qualquer assunto, qualquer filósofo de qualquer área, ele discorria assim como a gente fala da melhor comida que a gente comeu hoje. Aí ele teve uma crise renal. E aí ele foi parar no hospital. Gente, eu tive crise renal. Vou dizer para vocês que não é brincadeira. As mulheres que tiveram filho, deixa eu te dizer, é mais ou menos como um parto natural. A dor. E lá no hospital ele estava lá deitado. E saber que depois daqui não tem nada. E alguém disse para ele, não, mas tem outras coisas. Não, mas eu não creio, eu sou existencialista. Você sabe onde que ele está existindo hoje? Tem ideia? Por quê? O nosso corpo, ele aguarda a redenção, mas há algo em nós que precisa ser tratado para que nós sejamos e vamos aperfeiçoando. Amados, eu creio, cada dia mais estou convicta de uma coisa, o tabernáculo de Davi, você vai levantar na sua vida na medida em que você permitir que a sua alma seja restaurada, porque então você vai andar por aqui, por ali, por lá, e todos vão dizer, epa, essa esteve com Jesus, esse esteve com Jesus. Vão dizer, glória a Deus, eu não sabia que era assim. Uma vez alguém falou do vosso pastor Ari, disse assim, eu daria 10 anos da minha vida para viver 1 ano da vida que ele vive. Por quê? Esperança, diga. Esperança. Deus. Então, a encrenca toda é com a nossa alma. Diga, minha alma é meu inimigo. Agora nós chegamos no ponto. Por quê? Porque a nossa alma sente, a nossa alma pensa e a nossa alma decide. Ou não? Sim? Olha aqui para mim. A nossa alma pensa, diga, minha alma pensa, a minha alma sente e a minha alma decide, escolhe. Agora, a nossa alma, presta atenção, ela precisa tomar a medida da estatura do varão perfeito. Que tal? Que tal a tarefa? A tua alma, meu irmão, precisa tomar a medida da estatura do varão perfeito. É bíblico ou não é bíblico o que eu estou falando aqui? Quem conhece a palavra aí? Estou falando verdade? Tá, então posso continuar?
Então, ela precisa se tornar à medida da estatura do homem celestial. Hã? Ela precisa sentir como ele sente. Minha alma precisa sentir como Jesus sente. Ele disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como é que ele amou? Judas chegou nele lá no horto, beijou ele e ele disse, amigo, com um beijo traz o teu Senhor. Amigo. Jesus não estava usando de ironia, amigo, hein? Baita amigo, você. Não, ele chamou de amigo. Porque antes de morrer, Judas ainda tinha a chance, ele poderia ter tido a chance de se arrepender. E sabe o que aconteceria? Jesus ia para a cruz e ele seria salvo. Mas ele não se arrependeu. Porque a escolha é individual. Diga, a escolha é minha. Muito bem. Então, sentir como ele sente. Esse que vos ameis como eu vos tenho amado, você encontra em vários textos. Eu vou citar 2, mas não vou ler. João 13, 34, tenho aqui, João 15, 12. Pensar como ele pensa. Minha alma precisa pensar como Jesus pensa. Olha que tarefa que nós temos. Nós temos a tarefa de sentir como ele sente, nos adequar pelo Espírito Santo. Diga, não estou sozinho nessa tarefa. Não, eu não ouvi você. Não estou, diga. O Espírito Santo está comigo para me levar à conclusão dessa tarefa. Amém. Amém. Pensar como ele pensa. Vocês lembram aquela passagem quando ele começou, ele disse assim, olha, eu tenho que ir para Jerusalém, e lá os príncipes e tal vão me crucificar, eu preciso que eu morra, mas eu vou ser sepultado, eu vou ressuscitar. Quem lembra? Um pouquinho antes, Pedro tinha dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando o Senhor falou que ele ia morrer na cruz e tudo mais, Pedro pegou ele de lado e disse assim, Jesus, vem cá, deixa eu te dar um conselho. Não faz isso contigo, Jesus. Não faz isso contigo, Jesus. Poxa, está tão bom com você aqui na terra conosco. Não deixa eles te pegarem, Jesus. Vocês lembram o que Jesus fez? Jesus olhou para ele e disse, arreda de mim, Satanás, porque tu não entendes dos pensamentos de Deus e só dos pensamentos dos homens. Jesus passou por cima de Pedro e falou direto com o diabo que estava querendo convencer ele a não morrer na cruz. Porque se ele não morresse na cruz, não havia esperança para nós. Mateus 16, né? 22 e 23. Olha, Pedro tomando a parte, que ele chegou de ladinho nele, começou a repreendê-lo. Dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. Olha a voz da serpente. Tem compaixão de ti. Você não precisa sofrer tudo isso. Tem compaixão de ti. Tem pena de ti. Te cuida. Sabe? O evangelho do conforto. Sabe o evangelho que vem a mim o vosso reino e nada de mim para ti? É esse aí, ó. Tem pena de ti, Senhor. Aí, de modo nenhum te acontecerá isso. E o versículo 23, olha o que Jesus respondeu. Ele, porém, voltando, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Adversário, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, nossa alma compreende muito bem as coisas que são dos homens. Elas têm a ver com conforto, elas têm a ver com comodidade, elas têm a ver com uma série de coisas que em si mesmas são lícitas. Mas nós precisamos analisar para ver se elas não estão contra Deus, contra aquilo que Deus propôs. Quem me entendeu? Posso continuar mais um pouco ou termino por aqui? Tem mais ainda um pouquinho. Posso? Posso? Tá bom. Então, pensar como ele pensa, né? Pensar os pensamentos do Pai. Lembra Jeremias? É Jeremias, se não me engano, que diz assim, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos? É isso. Nossa alma tem pensamentos, mas os pensamentos de Deus são mais altos do que os pensamentos da nossa alma. Amém? E também precisamos escolher como Ele escolhe. E aqui é complicado.
Aliás, tudo isso aqui é complicado. Se não for o Espírito Santo de Deus que nos fortalece e nos capacita, nunca conseguiremos fazer isso. Escolher como ele escolhe. O que Jesus escolheu? Ele escolheu se submeter à vontade do Pai. Seja feita a tua vontade e não a minha. Mas Jesus, você vai para a cruz. Essa é a vontade dele. Seja feita a tua vontade e não a minha. Ele lutou com a alma dele. A minha alma está em agonia. Ele disse, até a morte. Eu estou angustiado até a morte. Ele estava lutando. A alma dele dizia assim, não vai. Tu não imagina o que tu vai sofrer. Isso aqui vai ser terrível, o que eles vão fazer contigo. Bem como o diabo sopra no ouvido de alguns de nós, quando nós temos que tomar uma decisão que pode parecer à primeira vista um problema para nós, mas que Deus tem presente para nos dar uma vitória grande. Amém? E eles, escolher, né? Não a minha vontade. Eu vou citar alguns textos aqui. Lucas 22, 42, ele diz isso. O Pai, quem está em mim, é quem faz as obras. João 14, 10. João 5, 19 diz, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir o Pai fazer. Não faço nada. Se eu não vejo ele fazendo, eu não faço. Não, mas eu tenho que preencher, eu preciso fazer isso, se eu não fizer, ninguém faz. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer. Não tem que fazer nada. Tem que escutar o Pai, saber o que ele está dizendo e fazer o que ele está fazendo. O que ele está fazendo hoje? Ele está trombeteando. Igreja, acorda, eu quero morar dentro de pessoas e um grupo de pessoas no mundo inteiro, não é uma placa de igreja, que vão transportar a minha presença, porque então através deles eu vou dizer, isso eu permito, isso eu não permito. Isso sim, isso não. São aqueles que reinarão em vida. Romanos 5. Sião reinará em vida, porque é a morada do rei. Amém? Então, nós precisamos mudar o modo como pensamos. 2 textos famosíssimos, Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quem muda o entendimento, quem muda de ideia, muda de atitude. Diga assim, quem muda de ideia, muda de atitude. Agora vamos ler de novo. Não vos conformeis com este mundo. Olha os coxos aí. Olha os coxos aí. Os coxos são os que se conformam com o mundo. Mas nós fomos chamados para fora. Não vos conformeis com este mundo. Se vocês querem a conquista de Sião, vocês não podem coxear. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe como é que é o coração de um pastor? Ele quer que você seja sempre abençoado, que a sua vida seja uma maciota, que nada de ruim te aconteça, mas a mente não transformada não vai permitir desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a mente transformada, é a mente renovada, né? Pela palavra, é na palavra. Salmo 19, versículo 7, referenda. A lei do Senhor, ali, leia a Torá. E quando você lê Torá, leia a instrução. Tá? Agora vamos ler. A instrução do Senhor é perfeita e restaura. Essa tradução aí precisa de uma correção, não é refrigério. Refrigério é aquilo que, estava com calor, agora eu fiquei refrigerado. Não, é restaura. A alma precisa ser restaurada pela instrução do Senhor. A alma, a instrução do Senhor é perfeita e restaura a alma que foi distorcida pelo pecado. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, o meu problema não é meu cônjuge, não são as pessoas à minha volta. Meu problema é minha alma. Só. O dia que eu entender que o meu problema é a minha alma, eu vou parar de cochear entre 2 caminhos. Eu vou começar a pedir, Senhor, eu não sei, porque a humildade vem junto, né? Eu sou o problema, então eu preciso do Senhor, né? Se eu sou o problema, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor para que Ele me guie, para que Ele me mostre. Então a cegueira vai embora também, né? Agora, amados de Sião, povo santo, chamado para fora, mudar o modo como pensamos sempre será o oposto daquilo que a gente pensa. Sempre, sempre.
Ah, mas eu achei que isso aqui podia pedir justiça. Pois é, se nós pedimos justiça sem estar zerados e perdoados de tudo com Deus, a justiça vem, mas ela vem para todos, inclusive para quem pediu a justiça. E aí, como é que fica? Porque Deus, o sol, ele manda para todos. Entendeu? Amém? Amém? Então, eu anotei aqui para não esquecer. Mudar o modo como pensamos sempre será o oposto do que pensamos ou sentimos. E nunca será natural para nós. Diga a vontade de Deus. Para os filhos de Sião. Nunca será como eles pensam. Mas ela é boa, agradável e perfeita. Né? E tem uma coisa aqui que o Senhor Jesus Cristo falou em João 15. Se vós habitardes em mim e as minhas palavras habitarem em vós, o que acontece? Se vós habitardes em mim e as minhas palavras habitarem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sabe por quê? Porque se ele habita dentro, a glória está presente. Se ele habita dentro, a glória está presente. As palavras dele, ele disse, são espírito e vida. As palavras dele dentro de você, elas são espírito e vida. É com a presença dele. E nós habitando nele, transportamos essa presença. Amém, Sião? Adonai escolheu Sião para morar nela. E depois que Davi conquistou a fortaleza, ele levantou o tabernáculo. Está na hora da igreja que se chama Sião, em todo o mundo, não essa placa, levantar o tabernáculo e trazer a presença. Porque quando traz a presença, a glória se espalha e todos podem vê-la. Amém, queridos?